Estamos ao vivo, aqui diretamente do estúdio da liderança do PT na Câmara, TV PT na Câmara, em parceria com a TV PT Brasil e também com os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores que estão conosco em rede, além, claro, dos mandatos dos nossos convidados deste nosso ao vivo, deputado federal Gilmar Tato, PT de São Paulo, e o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. E vamos de bate-pronto, porque ao vivo tem que ser assim, a coisa tem que ser dinâmica, né? Porque os deputados aqui não param. Boa tarde, deputado Gilmar, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui na Deputado, TV Câmara, TV PT Câmara. Deputado Rubens Pereira Júnior, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer é meu estar aqui. É isso, então queremos que você já compartilhe esse nosso programa ao vivo nas suas redes sociais, mande nos grupos de WhatsApp, convida a tia, o tio, o amigo e vamos compartilhar a informação democrática contra as fake news que as redes do PT trabalham. Trabalhar com a verdade e a comunicação eficiente e democrática. O assunto aqui na Câmara, como os senhores estão acompanhando, que a oposição trabalha muito, com blefe, inclusive, falando do tal do PL da anistia para os golpistas que praticaram os atos criminosos contra a democracia no país. Então, gostaria de ouvi-los brevemente sobre isso, mas também falar principalmente depois sobre as pautas positivas do governo do presidente Lula, né, deputado? Quem começa? Fique à vontade. O PL da anistia ele foi protocolado ainda em 2022. Ele foi protocolado ali algo em torno de novembro do ano da eleição presidencial, logo depois da derrota do Bolsonaro. A ideia inicial dele era anistiar aqueles caminhoneiros que já haviam feito a interdição das rodovias federais naquela época, que tinha como objetivo causar um desabastecimento no país, para ter um caos social, para impedir a posse do presidente da República. Os fatos que aconteceram posteriormente, que foram inclusive mais graves, já tinham algum respaldo neste projeto de lei de anistia. Então o objetivo deles era cometer crimes, impedir que o presidente Lula tomasse posse, para que eles dessem um verdadeiro golpe de Estado e tendo um projeto de anistia para respaldá-lo. O que aconteceu depois? No dia 8 de janeiro, eles queriam impedir a posse do presidente Lula. Só que a posse do presidente Lula foi com muito povo, com muita gente. Foi uma posse democrática. Eles deixaram para tentar dar o golpe de Estado na primeira semana seguinte, no primeiro domingo, no dia 8 de janeiro. Fizeram a invasão à sede dos três poderes. Não foi algo contra o presidente Lula. Não, foi algo contra os três poderes. Invadiram o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado. As imagens, inclusive, estão aí, né? Estarrecedores. O pessoal tinha raiva de cultura, de história, agrediram policiais que estavam trabalhando, eram verdadeiros vândalos e tinham um objetivo, depor o governo legitimamente eleito. Então esse projeto vem de um desespero fruto da derrota eleitoral, onde é um verdadeiro golpe hoje no processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e nós não podemos compactuar com isso. E todos viraram réus, né, deputado Gilmar Tato? É importante esse resgate do deputado Rubens Júnior, porque, na verdade, eles estão moldando o projeto de anistia conforme o andar da carruagem, né? Começou realmente lá atrás, com a manifestação dos caminhoneiros, e depois no dia 8 de janeiro, e agora eles vão mudando as versões e colocando, inclusive, emendas em relação à anistia, de tal maneira que essa anistia possa beneficiar aqueles que estão no banco dos réus. Sim. O objetivo principal, o maior, evidentemente, é o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro está numa situação que ele já não tem o passaporte mais, foi pego pela Polícia Federal o passaporte dele, a mando do STF. Ele já estava inelegível. Sim. E agora, com o andamento dos processos no STF, dos atos deles, principalmente dia 8 de janeiro, o Bolsonaro e mais um conjunto, né, que é o primeiro bloco que está sendo julgado, já viraram réus. Então, e agora vão ser julgados. E, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro e esses generais, Braga Neto e outros, vão pegar vários anos de cadeia. Quer dizer, eles vão, o máximo ali pela dosimetria deve dar uns 43 anos, mas acho que não pega isso. Mas provavelmente acho que dos 4 a 5 anos eles ficam na cadeia. Isso é o primeiro bloco. Depois tem o bloco da operação, de quem realmente ia executar, de apoio, tem o bloco dos financiadores. E o fato é que, às vezes, a gente
relativiza esse movimento que aconteceu. É um movimento além de destituir o presidente Lula, mas é um movimento contra as instituições. E o movimento, inclusive, teve um dos blocos de assassinato, de tentar assassinar o presidente da República, o Lula, o vice, o Alckmin, portanto, a chapa, né? E também o Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo. Eu queria chamar assim, como nós estamos na Câmara, e a ideia, inclusive, aqui de instalar essa TV aqui, é de a gente discutir o dia a dia dos projetos e debater meio que online, para que toda a militância do PT, todo quem quiser acompanhar, que acompanhe. O projeto de anistia, ele não pode ser pautado. Veja, nós, quando a bancada do PT, quando apoiou a candidatura do Hugo Mota, e ele teve o apoio de todos os partidos, dos dois principais partidos de oposição, que era o PL, e de situação, que era o PT, que é a segunda maior bancada, tinha um compromisso lá de pautar temas de interesse do país, temas de interesse do governo, diga-se de passagem, e a questão da anistia não tem compromisso de ser pautado. Por quê? Porque ele assumiu o compromisso com a bancada, assumiu o compromisso, inclusive, né, deputado Rubens Júnior, no dia que ele foi eleito, da garantia do Estado Democrático de Direito. Entendeu? E o que está em jogo é exatamente isso. Com a Constituição na mão. Com a Constituição na mão. Então, essa anistia, na verdade, é contra as instituições. Pautar esse projeto é você pautar contra as instituições. É você criar uma crise institucional, primeiro com o STF. Porque como é que você trata de anistia de gente que nem ainda foi julgado? Vamos, hipoteticamente, se todos forem... digamos, não forem condenados, né? Não vai acontecer, mas então não tem sentido este projeto de anistia do ponto de vista temporal. E do ponto de vista da Constituição, eu considero que esse tipo de projeto não pode ser pautado. Por isso que a bancada do PT tem uma opinião bastante firme, está reunido nesse momento, né? Nós saímos de lá, né, Rubens? E para conversar aqui com vocês, que é justamente para pedir para o Hugo Mota não pautar. Aliás, o Alcolumbre, que o presidente do Senado já falou que não vai pautar. Sim, está na imprensa hoje. E a pressão está muito grande por cima do Hugo Mota, por parte da situação, da situação, e nós estamos articulando, conversando com os líderes, principalmente do Centrão, para que não assinem um pedido de urgência deste projeto. E fazer o que você falou, de a gente discutir os temas que interessam o povo brasileiro, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse é o debate real do povo brasileiro que nós temos que conversar, e quem cometeu o crime tem que ir para a cadeia, tem que pagar por isso. Reparemos no seguinte, hoje quem fala aqui na Câmara sobre o PL da anistia é só oposição, e o objetivo deles é único e exclusivamente eleitoral. Eles estão preocupados com a eleição do ano que vem. Sim. E eles são monotemáticos, só falam disso. Ontem eles chegaram a fazer obstrução na votação de uma medida provisória que liberava ao todo 940 milhões para importantes ministérios, como é o caso da questão de combate a qualquer dano climático, como era o caso do Ministério da Saúde, e eles fazendo obstrução. Qual foi o resultado? O governo aprovou com tranquilidade. Isso. Então a obstrução deles não terá efeito. A reclamação deles e o pedido deles por essa pauta, hoje a tendência é que não seja pautado de nenhuma forma, nem o Centrão está apoiando isso, porque todo mundo sabe que é de fato um atentado contra as instituições. Ou o Estado Democrático de Direito, as instituições reagem fortemente contra o que aconteceu, ou vai se repetir. Nós temos que aplicar a lei, não é a lei que a gente acha bonita ou feia, que eu gosto ou que eu não gosto. A lei diz, tentar dar um golpe de Estado é crime. E que, portanto, quem participou daquela tentativa tem que punir conforme a lei. Gilmar, eu estava olhando, são mais de 1.000 denunciados nesse dia, mais de 1.000. A maioria pegou pena de 1 a 2 anos. Vários podiam fazer um acordo de não persecução penal, para dizer assim, ei, para o processo, eu passo 2 anos sem rede social, faço um curso aqui de democracia e pago os danos que eu causei. Tiveram deles que aceitaram, outros sequer aceitaram isso. Então, assim, que pegaram pena com mais de 10 anos é 10%, pouco mais de 100 pessoas. A maioria não pegou pena tão grave. Agora, esses 100 que está individualizada a conduta, esses sim tinham o objetivo de dar um golpe de Estado. Tentaram de todas as formas.
Até bomba no aeroporto de Brasília esse pessoal botou. Botaram uma bomba no caminhão de combustível no dia 24 de dezembro. É contra esse tipo de gente, que eles querem anistiar? Não, nós não podemos. Nós defendemos que a lei vale para todos. A Constituição vale para todos. O presidente Lula foi preso injustamente. Alguém chegou e disse, Lula, foge. Lula disse, não, vou responder porque eu sou inocente e o judiciário vai rever a decisão. Ele se comportou como um inocente injustiçado. O Bolsonaro se comporta como um culpado que não consegue sequer assumir a sua responsabilidade e pede anistia até chorando agora. Ele que era o valentão que dizia que ia fechar o Supremo com cabe um soldado. E não está descartado dele fugir. E não está descartado dele fugir, por isso que já tiveram que era covarde. E no próprio dia ele não estava no Brasil, sabendo o que ia acontecer. Ele tinha já ido para os Estados Unidos. Então, assim, a reação diante dos acontecidos mostra que tem muita culpa no cartório. E a lição que nós temos que dar para o Brasil é que mexer com a democracia no Brasil é crime. E não importa se é ex-presidente, se é general, se é alguém que tem dinheiro, se é alguém que tem muitos seguidores. A lei vale para todos, é o que nós defendemos. Para você que está chegando agora à nossa transmissão na TV PT na Câmara, estamos conversando com os deputados federais Gilmar Tato, do PT de São Paulo, e Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Curta, comenta, compartilha e vamos fortalecer a rede de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Mas então, como os senhores já afirmaram, nós temos pautas super importantes do governo Lula para discutir e aprovar aqui na Câmara, né? Eu começaria pelo imposto de renda, a proposta de isenção de até R$5.000, para quem ganha até R$5.000, que o presidente Lula já enviou ao Congresso. Deputado Gilmar. Eu considero esse o principal projeto do nosso governo, depois do pé de meia. Projeto novo, né? Porque o Lula recuperou vários programas importantes que o governo anterior tinha acabado, desvirtuado ou descaracterizado. Então, depois do pé de meia, eu acho mais importante. Por quê? Por várias razões. Primeiro que beneficia diretamente mais de 10 milhões de pessoas. Vamos lembrar, nós estávamos conversando aqui na bancada com o Barreirinha, que é o secretário da Fazenda, e ele estava explicando para nós detalhes deste projeto da isenção do imposto de renda. Quando o Lula assumiu, o que estava isento era até quem ganhava até R$ 1.903 e alguns centavos. Era isso. O Lula, logo no primeiro ano, ele já aumentou esse benefício para quem ganhava até 2 salários mínimos. Então, meio que até 3, já quase R$3.000. 3.000 esse ano. 3 mil esse ano. Então, já neste processo, mais de 10 milhões de pessoas foram beneficiadas. E aí, agora, compromisso de campanha, a gente às vezes esquece, o Lula fez esse compromisso na campanha, que ele, em sendo eleito presidente da República, ia isentar para quem ganhasse até R$5.000. Então, isso, mais 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. Nós temos um universo de isenções, porque também tem uma parte dessas pessoas, isso é de quem declara imposto de renda. Sim. Você tem um universo, milhões de pessoas, que é descontado na fonte do seu salário, este valor, portanto, e que não declara imposto de renda, mas ele recebe o benefício. Então, os dados da Receita Federal é de quem declara imposto de renda. Então, nós estamos falando de um universo de mais de 70 milhões de pessoas com este benefício de quem ganha até R$5.000. Tem um outro, não é um detalhe, mas a pergunta que geralmente algumas pessoas fazem, mas quem ganha R$5.000 e R$5.500? Quem cobra? Não. Você tem uma regra de diminuição. Então, até quem ganha de R$5.500, R$6.000, desconto de 50%, até R$7.000, desconto de 25%, de tal maneira que nós temos uma situação de ganho real de salário desta faixa, dessas pessoas. É como se as pessoas recebessem, pega uma professora que ganha R$4.600, é como se ela recebesse no final do ano, a partir do final do ano que vem, o 14º salário. Bom, dito isso, estamos falando do benefício. Agora vamos falar de onde vem o dinheiro. Porque importante. Tudo que você beneficia, você tem que saber de onde vem o dinheiro. Não vem de aumento dos impostos. Vem justamente daqueles que não pagam impostos. Repete isso, por favor, deputado. Não vem
Não tem aumento de imposto. Não tem aumento de impostos, não existe aumento de impostos, nada em relação a isso. Esse dinheiro, ele está vindo daquelas pessoas que não pagam impostos, são obrigados a pagar e que, por uma razão ou outra, razão às vezes de sonegação, razão às vezes de manobra jurídica, fiscal, legal, acaba buscando caminhos para não pagar impostos. Então, são dessas pessoas. E qual a quantidade? Que gente que é essa? Gente, digamos, milionária. Gente que ganha acima de 600 mil reais por ano. Isso. Mais de 50 mil reais por mês. E qual a quantidade desse pessoal? Em torno de 140 mil pessoas, 141 mil pessoas, que é... Então, não é que você tira, você cobra, que elas já deviam pagar, tá certo? E este dinheiro é que você migra para dar este benefício. Então, eu considero, ainda do ponto de vista da injustiça, daquilo que é uma reforma para valer na renda, é muito pequeno, mas é pequeno pela quantidade, pelo tamanho da injustiça. Mas do ponto de vista do benefício é muito grande, é muito grande. Então, é quase que inédito isso que está acontecendo. E acho eu, do ponto de vista de pesquisa, você vê que grande maioria do povo brasileiro apoia, porque quem que não vai apoiar? A grande maioria ganha até 5 mil reais. E quem que discorda daqueles que não estão pagando impostos? Porque o trabalhador, quem está fichado, o profissional autônomo, ele é descontado na fonte do salário dele, ou paga o carnê-leão. Então, por isso que essa é uma medida que nós temos que trabalhar, votar este ano para valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E eu acho que o nosso mote mesmo de campanha, de pré-campanha, tem que ser em cima disso. É tirar do rico, do super rico, né? Para dar para os pobres, mas dá também para a classe média. Estava conversando com a Juvândia, que é da Federação dos Bancários, e também os metalúrgicos, que são categorias bastante estruturadas no Brasil. Bancário tem diminuído, o metalúrgico tem aumentado por causa do consumo de carro. Sabe? A maioria está nessa faixa salarial. Então é um benefício muito grande de pessoas empregadas, de pessoas classe média, pessoas que têm a sua casinha, que com muito esforço, coloca o seu filho na escola, às vezes particular, um esforço, às vezes, de um plano de saúde. Então, é um público que geralmente uma parte não está dialogando conosco. Então, eu considero que, a partir deste projeto, nós vamos ter que dar a volta por cima. E aí, o mote é justamente tirar do super rico para dar para a classe média e para a classe mais baixa, que é para isso que nós somos eleitos, é para isso que serve o PT e é para isso que tem que servir o nosso governo. Inclusive, deputado Rubens Pereira Júnior, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, quando o Temer assumiu, de lá para cá, passando pelo governo Bolsonaro, não houve correção da tabela do imposto de renda, né? Isso é o que a gente vai fazer no debate parlamentar. Durante o governo Temer, não teve reajuste na tabela de imposto de renda. Durante o governo Bolsonaro, não teve reajuste da tabela de imposto de renda. Lula chega, reajusta a tabela, amplia a isenção e diz, vou isentar quem ganha até 5 mil reais. E já encaminhou o projeto para a Câmara que nós vamos apreciar esse ano. Reparem, agora a turma de lá está falando que vai apresentar uma emenda para isenção ser até 10 mil reais. Quer dizer que eles, no governo, não reajustaram nada. Nenhum centavo. Agora era 1.900. Era 1.900. E eles diziam que não podia isentar. Agora eles estão falando em 10 mil. Isso é brincar com a inteligência do povo brasileiro. Hipocrisia. Concretamente, é o seguinte. Há um problema na tributação da renda do Brasil. No Brasil, rico paga pouco e pobre paga muito. E o presidente Lula chegou e disse, ei, se eu for presidente a terceira vez, e ele é, graças a Deus, vou enfrentar esse desafio. E é a maior reforma na renda na história do país. Nunca teve isso. Então, quando você amplia até 5 mil reais, você não paga mais imposto de renda, é muita gente sendo beneficiada. Se tu ganha de 5 a 7 mil, tu vai ter uma redução em relação ao que tu paga hoje.
Ou seja, então é até 7 mil tu tem um ganho. Quem ganha até 5 mil reais, Gilmar, vai ter um desconto, hoje paga entre 300 e 400 reais de imposto de renda. Por mês. Todo mês é descontado de imposto de renda entre 300 e 400 reais. Quase 5 mil ano, né? Quase 5 mil. Isso vai ajudar muito. É praticamente um 14º quando tu junta no final do ano. E assim, no bolso de uma família, esse alívio de 300, 400 reais ajuda e ajuda muito. Só que o governo não é irresponsável. Então, além da justiça social, que tu está atendendo muita gente, o governo diz, ei, mas esse projeto tem neutralidade fiscal. O impacto dele é zero. O que tu perde aqui, tu tem que arrecadar de outro lugar. E aí o presidente Lula diz, vamos cobrar um pouquinho mais. Menos do que os outros países, por exemplo, na Europa, o CDE, cobram. Vamos cobrar um pouquinho mais de quem ganha muito. Quem ganha mais de 50 mil por mês vai pagar um pouquinho mais. Quem ganha mais de 1 milhão por ano, que é 100 mil por mês, vai pagar um pouco mais que hoje não paga. Então, é pouca gente pagando um pouquinho a mais para liberar uma base gigantesca. E o Lula foi eleito foi para isso, para fazer justiça social, para combater essas desigualdades históricas, e ele tem coragem para fazer isso. E a bola agora está no Congresso Nacional. A expectativa da bancada do PT é aprovar esse projeto. Pode ter mudança? Pode, é o papel do parlamento, mas não para piorar. Não para reduzir a isenção, tampouco para acabar essa neutralidade fiscal. O objetivo é quem ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto de renda. É importante que se diga Gilmar Tato, que o imposto de renda, a alíquota máxima é 27,5%. Sim. Veja, não é que vai aumentar a alíquota para aqueles que ganham acima de 50 mil reais, vai aumentar a alíquota acima de 27,5%. Não. É justamente aqueles que não pagam. Porque se você é assalariado e você tem um salário alto, você paga 27,5%. Só que da onde vai tirar o dinheiro é justamente dessas pessoas que ganham acima de 50 mil reais, com lucros, dividendos, com outros rendimentos, e não vai ultrapassar 27,5%. Quer dizer, por isso que cobrar, não é cobrar mais deles, é cobrar mais de algo que eles deviam estar pagando e não estão pagando. Então, é por isso que está tendo um cruzamento dessas pessoas que buscam de subterfúgios para não pagar imposto, que é devido, e que este cruzamento é que vai permitir, que está permitindo você buscar este recurso nesse momento, que deve dar em torno dos 17 bilhões, essa conta que nós estamos fazendo. Então, significa que 17 bilhões, que estava na mão de 140 mil pessoas, vamos imaginar o seguinte, vai para 10, 15 milhões de pode pessoas. Chegar a 20 milhões a base de beneficiados. Pode chegar a 20 nessa escala, nessa de 20 escala. milhões. Então, isso melhora, aumenta o consumo, melhora a qualidade de vida, quer dizer, o padrão de vida dessas pessoas. Então, eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. E demagogia, evidente, a oposição agora quer para quem ganha até 10 mil. Mas por que não fizeram na época? Entendeu? Então, eu acho que é esse o debate que nós temos que fazer aqui. E eu sinto eles com um sorriso meio amarelo, porque não tem como ser contra, né? Não tem Eles como ser contra. Eles vão emendar, vão reclamar, vão fazer demagogia e no final vão votar na proposta, porque essa é uma proposta histórica. É um marco inédita, então... Tem que cobrar, né? Aí o petista que está lá na ponta, cobrado dos apoiadores desses deputados da oposição, qual que vai ser o voto dele no dia, entendeu? Porque é um público, inclusive, registrado. Quer dizer, o nosso governo beneficiou muito, tanto é que nós estamos saindo do mapa da fome. Geralmente, o pessoal que está no Cade Único, o pessoal da extrema pobreza, o pessoal que ganha muito pouco. Agora, nós estamos atingindo, que era uma camada que reclamava muito classe média do nosso governo, que não cuidava. Nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando do ponto de vista de ter acesso à universidade, aumentando as vagas nas universidades, ProUni, criando Instituto Federal, que a classe média também se beneficia disso, e agora também este benefício desses assalariados, que às vezes ficava meio ressentido do nosso governo, que a gente não olhava para eles. Agora o governo Lula está olhando também para este setor, que é um setor que às vezes era refratário ao nosso governo. Por isso que é importante essa medida. Só nos governos do PT que há essa coragem de enfrentar, para tributar quem não está pagando, quem é rico e não está pagando, e para fazer justiça social aliviando o bolso de quem mais precisa. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse partido.
Portanto, o argumento não falta para a gente defender o governo Lula e defender a reeleição do Lula. E veja a diferença. Enquanto eles falam de anistia, que é para tentar salvar a pele de bandidos e de políticos, o presidente Lula debate isenção de imposto de renda para melhorar a vida de milhões e milhões de brasileiros. A diferença nas bandeiras e nas pautas de cada uma são enormes. São tantas iniciativas, né, do governo do presidente Lula que nós vamos ter que conversar muitas outras vezes, porque os deputados, eu sei que os senhores estão com reunião agora, com compromisso. Nós estamos chegando aqui ao final, porque nós temos ainda o novo PAC para falar, o pé de meia, né? Tantas outras iniciativas, né? Os programas na área de saúde, que nós vamos dar sequência aqui nos próximos programas. Então, eu gostaria que os senhores, né, fizessem uma consideração final aqui, como se fala em debates, para a gente encerrar por hoje, né, a nossa prosa aqui. A consideração que aqui nós estamos bravamente resistindo, votando os projetos do governo, mesmo a bancada do PT sendo minoria, mas com muita sabedoria que nós aprendemos com Lula, né, que tem que dialogar com todo mundo, mas que o nosso projeto tem que seguir em frente. Esse é um projeto de diminuição da desigualdade, um projeto de defesa da democracia, um projeto de melhoria do povo brasileiro, de defesa da nossa soberania. Eu acho que esse é o papel da bancada do PT e é nisso que nós estamos trabalhando. Com muita dificuldade, é verdade, porque não temos maioria, mas democracia, parlamento é isso. Você tem que dialogar, ir conversando, negociando, mas sempre não perdendo de vista de que nós temos um objetivo único, que é a razão da existência do nosso partido, que é defender o povo brasileiro e melhorar a vida cada vez mais do povo brasileiro. E parabéns aí à TV PT Câmara, que está todo vapor, e cumprimentar todo o pessoal militância do PT no Brasil inteiro. Vamos defender nosso governo, que esse governo está dando certo, vai dar certo e nós vamos ganhar em 2026. É isso. Na verdade, a gente isola os radicais, deixa eles gritando no cercadinho deles, eles falando para a bolha deles, e a gente faz um enfrentamento no mundo real, naquilo que melhora a vida das pessoas. Então a gente quer disputar narrativa sobre isenção de imposto de renda, sobre o PAC, sobre o pé de meia. Amanhã, quinta-feira, o presidente Lula vai chamar uma reunião para mostrar os resultados do governo. Hoje, na ordem do dia, a gente está tratando de um projeto de lei de reciprocidade. Se um país tal tratar o Brasil mal, a gente vai tratar do mesmo jeito. Se ele vier tarifar os nossos produtos, a gente vai tarifar os deles. Isso é soberania nacional. Então, aqui, por parte da bancada do PT, há muita resistência, há muita coerência, há muita esperança, há muita luta, mas há também muita vitória. Nós precisamos que você que está nos assistindo agora compartilhe todos esses conteúdos, que você siga as redes dos nossos deputados e deputadas federais. Por exemplo, entra lá agora, curte, já segue o deputado Gilmar Tato, já segue as redes do deputado Rubens Pereira JR, já fazendo minha propaganda. Rubens Pereira JR, né? E também deputado Gilmar Tato. E, claro, seguir a rede do PT Brasil, PT na Câmara, PT no Senado, potencializar, né, as nossas redes de comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigado, deputado Gilmar, deputado Rubens, e agradecemos também a sua audiência. Até breve. Obrigado. Valeu.